Fala, menina bonita, como é que você tá? Eu sou a Silvia Barbosa e este é o nosso canal TPM, Tempo Precioso entre as Mulheres. E hoje nós temos um tema super interessante, um tema bem difícil de ser discutido. E o meu tema hoje é direcionado para você, mamãe, tem os seus filhos pequenos. E aí eis o tema, como controlar nossas crianças durante o culto na igreja. Você tem esse tipo de dificuldade? Você passa por esse conflito? Então nós vamos tratar disso hoje. Vem comigo? Então, pessoal, primeiramente eu queria dizer que para você poder ter todas as novidades, acompanhar todo o material publicado, todo o conteúdo que vai ser publicado no canal, é importante que você se inscreva no nosso canal. Você tem as redes sociais também que você pode acompanhar através do Facebook e através do Instagram, TPM, Tempo Precioso entre Mulheres. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal TPM, porque isso é importante para mim. É importante para eu saber se você está gostando do conteúdo e também não deixe de ativar o sininho, porque você vai poder acompanhar todos os vídeos novos, os conteúdos novos que forem sendo colocados aqui, você vai saber na hora. Então não deixe de se inscrever no canal e não deixe de clicar no sininho, tá bom, gente? Lembra que esse sinalzinho aqui, ó, se você gostar desse vídeo, clica nesse sinalzinho de curtir. Então, mamães, eu estou aqui para te dar alguns conselhos em como você pode assistir um culto de forma mais tranquila com o seu pequeno. Olha, eu sou mãe também de 3 e eu tenho um menino pequeno. Ele tem quase 4 anos e eu tenho dificuldades, já tive muito maiores dificuldades e eu sei o que as mães passam, porque eu vivo passando isso também. Mas eu queria deixar para você aqui alguns conselhos para que você consiga assistir um culto de forma prazerosa, alegre, inteira, com o coração inteiro, para adorar o nosso Deus, que é merecedor de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor, né? Nós vamos ao culto para cultuá-lo, mas é bom lembrar que o nosso culto começa segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E quando a gente vai à igreja no domingo é somente para que nós entendamos mais e recebamos, né? Seja manifestada a glória de Deus ali. Porque o nosso culto, ele é todo dia, ele é constante. Mas eu quero te dar alguns conselhos a respeito desse tema. Como manter as nossas crianças mais tranquilas nos cultos. Eu sei que muitas igrejas têm cultos infantis, igrejas maiores têm cultos durante a semana, nos finais de semana, noturno, diurno. Mas hoje eu quero falar com você que congrega numa igreja menorzinha, numa igreja pequena, que às vezes o culto infantil é só no domingo à noite. Mas e os cultos da semana? E os dias de sábado, quando tem culto de mulheres? Como que a gente faz pra gente conseguir deixar os nossos filhos tranquilos e também podermos cultuar ao Senhor de forma intensa? Então lá vai. Conselho número 1. Toda criança é única, ela é exclusiva. Então, às vezes você pode ter 3 filhos, como eu tenho, mas cada um é de um jeito, cada um tem um temperamento, cada um tem um comportamento, cada um tem uma tolerância e é importante que isso seja respeitado. Então, muitas vezes a gente consegue manter o nosso filho calmo, mas às vezes a nossa irmã, a nossa amiga do lado não consegue. E isso não é motivo para nós criticarmos, é motivo para nós ajudarmos e entender que cada criança é única. Conselho número 2. Nunca deixe de ir aos cultos porque a sua criança está muito agitada. Nunca faça isso. O ensinamento para a criança cultuar ao Senhor e ir aos cultos, ir à igreja, é desde o nosso ventre. A gente já acostuma a criança andando com ela nesse caminho, como diz a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? É ir junto, é caminhar junto. Então, uma das formas é você ir aos cultos e levar essa criança aos cultos. Nunca deixe de ir à igreja porque a criança está incomodando, porque a criança chora, porque a criança grita, porque a criança está correndo. Não faça isso. Não transmita para o seu filho que ele é um impedimento para você adorar o Senhor. Conselho número 3. Quando a sua criança estiver muito agitada, nervosa naquele domingo e tal, às vezes muito calor, às vezes muito frio, procure mantê-la no colo. Por quê? Porque primeiro ela vai se sentir num ambiente seguro. Segundo, ela vai entender que ela pode contar com você, com o seu apoio. E utilize bastante o ouvido, fale ao seu ouvido. Seja para repreender, seja para elogiar, seja para comunicar com ela de forma
num volume mais baixo de voz, mas procure mantê-la no seu colo. Uma coisa que eu falo que é muito importante também, nós temos as nossas irmãzinhas, as adolescentes que amam pegar os nossos filhos, e é uma ajuda, é tão bom, ajuda tanta gente, descansa a gente, mas nesse momento de agitação, procure ter o seu filho com você nos braços, para que ele se sinta seguro e para que você consiga contornar a situação, seja na forma de disciplina, seja na forma de amor, mas mantenha ele no seu braço. Conselho número 4. Mamãe, ensine o seu filho a prestar um culto ao Senhor. Como você pode fazer isso? No momento da adoração, no momento do louvor, ensine a sua criança a adorar ao Senhor, a levantar os braços, a manifestar, pronunciar palavras de adoração. Faça ela sentir o que é um culto racional ao nosso Deus. Quando alguém estiver conduzindo a palavra, ou o pastor, ou alguém que estiver à frente conduzindo, ensine a sua criança a ter contato com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. E como que ela pode fazer isso? Ah, Silvia, meu filho é muito pequenininho, ele não sabe ler. Irmã, não importa. Pega o dedinho dele, vai com o dedinho dele acompanhando a leitura. E a criança o mundo dela é tão maravilhoso que ela vai entender, ela vai achar que ela está lendo. Então já ensine para a criança desde novinha a importância de ler a palavra, de silenciar-se na hora de ler a palavra. Na hora da oração, ensine a fechar os olhinhos. Fale no ouvido dela assim: olha, meu filho, o Papai do Céu agora, nós vamos conversar com o nosso Deus, com o nosso Papai do Céu. E a criança, ela tem essa facilidade de compreensão. Outra coisa que é muito interessante também, que é nosso 5º conselho: mamãe, não senta lá atrás, não. Você que tem crianças muito menores, lá atrás o barulho é mais intenso, existe movimentação de quem está entrando, de quem está saindo, de quem está indo ao banheiro, as pessoas que coordenam, os obreiros ficam coordenando, lugar para visitante sentar, lugar para criança sentar. É um lugar que a sua criança, que o seu filho vai distrair demais. Então, um conselho que eu dou e que funciona muito é você sentar mais à frente. Procure sentar na 2ª fileira, na 3ª fileira dos bancos da igreja, das cadeiras, porque a sua criança vai entender a importância daquele culto, ela vai entender aquele contexto que ela está inserido, de que é um momento de adoração, é um momento que alguém de repente vai se apresentar, ela vai estar em contato mais direto, mais perto. Então, aproveite esse tempo e sente mais à frente, evite sentar lá atrás, porque isso vai promover que a sua criança fique mais agitada. E o nosso 6º conselho: mamãe, adote o hábito de fazer cultos domésticos, porque se a sua criança agita muito dentro de um culto aos domingos, por exemplo, às vezes você não consegue ir durante a semana e você só vai aos domingos, aquilo vai estar muito fora do contexto dela. Então treine essa criança. E como que eu posso treinar essa criança a prestar um culto a Deus? Fazendo culto em casa. Então adote esse método. É um momento que você vai tirar para ela cantar, para você cantar junto com ela. Se tem alguém na sua casa que toque algum instrumento, que esse momento seja oferecido ao Senhor como culto de adoração, como oferta agradável ao Senhor, que é a vida de todos em casa e é a adoração. Essa criança, ela vai começar também a apresentar alguns dons e você vai entender, e essa criança também vai entender a importância que é o culto ao Senhor. A palavra do Senhor também diz que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. O Senhor ama as crianças. Então vamos ensinar os nossos pequenos dentro dos nossos lares, que é o maior referencial que elas têm para adoração ao nosso Deus. Então o culto, quando chegar no culto na terça-feira, ou na quarta, ou na célula, ou numa visita, ou no próprio culto infantil, essa criança não terá problemas. Ela vai ficar tranquila, porque ela vai entender que aquele momento ali é um momento que já acontece na casa dela. É um momento que é comum para ela. E o nosso último conselho é que você... Qual que é o último conselho? Esqueci. Mamãe, sempre tenha junto com você, além da sua criança, procure mantê-la perto de você, sentada ao seu lado, ou no seu colo, ou do seu esposo, ou de algum irmão mais velho. Mas leve com você sempre uma bolsa que vai ter brinquedinhos que o seu filho gosta, lápis de cor, papéis, revistinhas. Por que não a Bíblia infantil? Meu filho tem uma Bíblia infantil. Eu conheço muitas crianças que ganham quando fazem um aninho ou quando nascem uma Bíblia, que é na linguagem delas, com figura,
muito colorida. Então mantenha isso numa bolsa, porque na hora da agitação, se todos esses outros conselhos não forem possíveis de acontecer em um determinado dia, você tem essa bolsa que vai acalmar essa criança, o seu bebê ou a sua criança na faixa etária de 1 a 4 anos, que é uma faixa etária mais difícil, que é muito agitada, e ela não vai querer andar pelos corredores, não vai querer subir ao púlpito para pegar o microfone. E se ela tiver esse desejo, você vai ter essa bolsa do lado, e nessa bolsa ela vai poder ter alguma coisa que é dela, que é familiar, que vai acalmá-la naquele momento. Evite que o seu filho corra pelos corredores. Se você puder, você pode entrar com essa correção, com essa disciplina de falar ao seu ouvido, de às vezes mantê-lo no braço um pouco mais forte, e eu creio que vocês entrarão numa sintonia de adoração e o seu filho crescerá envolvido na adoração, envolvido na importância de prestar um culto digno ao Senhor, o nosso Deus que é todo merecedor. Tão bom podermos, irmos cultuar ao Senhor, cultuarmos o Senhor na nossa casa. Tão bom poder fazer esse vídeo e falar desses conselhos para você num país que a gente tem liberdade para falar do Evangelho. Então sejamos gratos ao Senhor por esse privilégio. Eu espero que essas dicas, que esses conselhos sejam úteis e você aprecie e pondere e utilize-os se você tem esse tipo de problema. Lembrando que cada criança deve ser respeitada dentro da sua individualidade, dentro da sua subjetividade, mas que você como mãe, você como pai, é responsável pela vida espiritual do seu filho e que você deve caminhar com ele e levá-lo aos cultos para adorar ao Senhor. Se você gostou desse vídeo, dá um like, um joinha, porque nos próximos vídeos nós falaremos um pouco mais sobre facilidades, conselhos, dicas para as mamães também, porque você é uma mulher preciosa. E esse TPM, esse tempo, esse canal, é esse tempo precioso que a gente tem entre nós, que a gente pode conversar. Beijo no seu coração. Tchau!